Alô, vocês, estamos de volta falando sobre prestação de contas eleitorais, financiamento de campanhas eleitorais. Vamos então dar uma voltadinha aqui para eu mostrar para vocês que na aula passada a gente falou que os partidos têm que prestar contas até o dia 30 de abril do ano seguinte. A eleição, como eu disse, ela será no dia 15 de novembro de 2020 e eles têm que, nesta prestação de contas, remeter os balancetes de verificação, o plano de contas da agremiação, e eu dizia que eles têm obrigação de preservar a responsabilidade pelo prazo não inferior a 5 anos, porque, evidentemente, aquela documentação servirá para comprovar eventuais gastos de campanha. Agora, nós vamos falar sobre os exames técnicos, auditorias e contas de parecer conclusivo. Bom, primeiro é preciso entender que essa conta que o partido vai, essa prestação de contas, que ele vai manter esses documentos durante 5 anos, é porque vão ser feitos exames técnicos, eventuais auditorias de contas e pareceres conclusivos do contador do juízo, no sentido de atestar a regularidade ou não dessas contas. Então, é dever das unidades responsáveis pelas contas eleitorais e partidárias examinar e opinar sobre a regularidade das contas anuais dos partidos políticos apresentadas à Justiça Eleitoral em sua esfera de competência. Então, o funcionário servidor, o contador designado pelo juízo, vai, em cima dessa documentação que foi apresentada pelos partidos, fazer uma análise e elaborar um parecer conclusivo, que depois será encaminhado para o Ministério Público Eleitoral e depois para o juiz eleitoral para a decisão. Ele deve prover o suporte técnico às zonas eleitorais por ocasião do exame das contas, mediante treinamento dos técnicos designados pelos juízes eleitorais e orientações a eles. Então, muitas pessoas estão agora fazendo curso de prestação de contas nas campanhas eleitorais, justamente para poder haver essa situação de fazer análise da conta e emitir um parecer técnico em favor da decisão ou não, favorável ou não dessas contas. Julgamento dessas contas. Quem é que faz o julgamento das contas partidárias pela Justiça Eleitoral? Evidentemente que, depois que o partido, o candidato, fez a prestação de contas, após a juntada do parecer conclusivo do servidor, do contador que vai fazer a análise, do setor técnico que está à disposição da Justiça Eleitoral, essas contas são apresentadas pela organização partidária, é feita uma oitiva do Ministério Público Eleitoral, no caso, o promotor de justiça, eleições municipais, e procuradores regionais eleitorais nas eleições para deputado federal, senador, etc. E aí a Justiça Eleitoral, seja o juiz eleitoral, seja o TRE, ou seja o TSE, decidirá pela. Mas eu falo isso na próxima aula, né? Vamos falar sobre a aprovação com ressalva, etc. Eu, como tinha prometido para vocês, todo final de aula a gente mostra uma sentença. Eu tenho aqui uma representação eleitoral, uma sentença. Vamos ver. Todas essas sentenças são de distribuição de cestas básicas. Então, eu vou mostrar para você aqui, uma boa aqui. O exame que nós estamos aqui examinando, a representação contra Comitê Financeiro Partidário, Partido Progressista Brasileiro, e na pessoa do seu representante legal, José Wilton Pinheiro, pelos fatos. Olha só, o partido representado participou das eleições de 1º de outubro de 2000, conforme dispôs o artigo 29, inciso 3 da Lei 9.504, de 30 de 9 de 97,
ele estaria, como nós vimos, obrigados a enviar à Justiça Eleitoral o conjunto de prestação de contas dos candidatos e do comitê, do próprio comitê, contendo os itens determinados pela lei. Nós já vimos que ele vai apresentar o balancete, vai apresentar os recibos eleitorais, os extratos, e essa documentação será objeto de um parecer técnico. Contudo, conforme atesta o serviço de protocolo deste juízo, o encaminhamento da presente prestação de contas dos representados ocorreu intempestivamente. Então, quando ele tinha para apresentar? Até o dia 30 de abril do ano posterior à eleição. Do direito, desaprovadas as contas pelo juiz eleitoral, órgão municipal, pelo TRE, órgão estadual, transitada em julgada a decisão, a desaprovação deve ser comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral. Chegando ao TSE a prestação de contas desaprovada ou comunicada a não prestação de contas, será feito distribuído a um relator que intimará o órgão de direção nacional do partido para que, no prazo de 15 dias, prorrogável a critério do relator, tome as providências cabíveis. Então, veja, nós estamos mostrando aqui nessa representação que o Comitê Financeiro do Partido Municipal, né, ele não prestou contas. Aí nós estamos aqui mostrando que o Tribunal Superior Eleitoral vai transitar em julgada a prestação de contas, a desaprovação deve ser comunicada ao TSE. E o TSE, ele intima no prazo de 15 dias para que o partido tome providência, já que o diretório municipal não prestou. Após decorrido o decurso desse prazo, será dado vistas ao Ministério Público e, em seguida, levado à apreciação do TSE, que poderá, se houver situação, considerar sanadas as contas, né? Considerar irregulares ou não prestadas as contas, determinando a imediata suspensão da distribuição de novas contas ao fundo partidário, ou ele vai considerar sanados, está tudo bem, ou ele vai considerar as contas irregulares e não prestadas, determinando a imediata suspensão da distribuição de novas contas ao fundo partidário, os quais ficarão distribuídas aos demais partidos políticos com registro no TSE. Veja como é grave a não prestação de contas. Outro sim deverá ser encaminhada à Procuradoria-Geral Eleitoral cópia das decisões de juízes e tribunais eleitorais que desaprovarem ou considerarem não julgadas as contas, juntamente com a documentação que, eventualmente, o Diretório Nacional tenha oferecido para a tomada de providências legais. Então, do exposto, pelo pedido, né, aqui no pedido, eu digo, pelo exposto, requer que a decisão seja comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral para que o partido político representado fique sujeito às sanções legais cabíveis por ser ato de legítima justiça. E aí, promotor Franklin Lobato Prado, da 40ª Zona Eleitoral. Eu pergunto até aqui alguma dúvida, alguma pergunta?